Cara, se você está buscando um notebook simples, básico, para o seu dia a dia, nos seus estudos, nos seus trabalhos, pode ser que o notebook Samsung Book Go seja uma boa pedida para vocês. Mas eu preciso aqui levar algumas coisas em consideração. É um notebook que tem algumas ressalvas e eu preciso esclarecer para você aqui nesse vídeo. Então assista até o final para ver se ele vale a pena ou não para você. Bom, em primeiro passo eu preciso falar para vocês do design desse aparelho. Nós temos aqui um design bastante moderno, totalmente feito de plástico. Nós temos aqui uma combinação de cores cinza e o preto, trazendo para nós aqui um design bastante sofisticado. Então a gente tem aqui um estilo bem premium no notebook feito totalmente de plástico, também feito para ser básico. Então aqui a gente tem um bom equilíbrio entre o barato, né, das peças, dos componentes mais em conta, também com a combinação de um design bastante bem feito. Outro ponto que a gente gostaria de falar é a parte de baixo desse notebook. Por ser um processador, que eu vou dizer para vocês um pouco mais sobre ele mais para frente, é um processador mais econômico. Aqui você não encontra uma abertura para que haja uma respiração, porque esse notebook não conta com ventoinha, pois ele não precisa desse tipo de equipamento para fazer uma boa refrigeração. Nós temos duas aberturas aqui embaixo, que é destinada aos alto-falantes desse equipamento, e aqui a gente tem aí um design bastante simples, porém bem moderno. Outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é em relação ao teclado. Esse aparelho possui um teclado básico que não tem aquele perfil numérico, né? Aquele perfil numérico nas laterais. É um teclado enxuto, aqueles mais básico para caber no notebook menor, mas você tem um teclado bem moderno, bem tranquilo, com teclas bem gostosas de você estar utilizando, de você estar teclando. Isso não vai ser nenhum problema para você. O próximo item que eu gostaria de falar é do mouse touchpad. Nós temos um touchpad totalmente inteiriço, padrão Samsung. A Samsung traz, né, bons equipamentos, apesar de ser um notebook de entrada. Nós temos aqui um bom equipamento e você tem um touchpad bem tranquilo, bem responsivo. Você não vai ter nenhuma dificuldade em estar utilizando, em estar manipulando, fazendo seus cliques. Pode ter tranquilidade com relação a isso. Embora a gente sabe que muitos usuários vão utilizar o mousezinho sem fio, que acaba sendo mais confortável de se utilizar. Lembrando, galera, que se caso você tem interesse em estar comprando esse notebook, a qualquer momento nós temos links na descrição. São sempre lojas confiáveis. E lembrando que se você comprar pela Magazine Luiza, a gente consegue 10% de desconto no cupom. Eu vou estar deixando o cupom aí junto do link na descrição. Lembrando que para você conseguir esse cupom é necessário que você utilize o link aqui do canal, beleza? E você comprando por aqui, você ainda ajuda o canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdos como esse. O próximo item que eu preciso falar para vocês é a tela desse notebook. Nós temos aqui uma tela interessante, apesar de ser um notebook que possui um preço que, entre aspas, hoje está mais em conta. Pois é, galera, a gente está falando aí de um notebook que está custando em torno de R$ 2.500 e hoje isso é um produto mais em conta. Infelizmente, nós tivemos um grande aumento dos componentes de informática, o que inflacionou muito esses equipamentos. Mas nós temos aqui uma tela LED Full HD 1920 por 1080, uma tela de 14 polegadas, que traz para nós aqui um notebook bastante portátil, né? Um notebook pequeno, mas ainda assim um notebook muito bom para você estar transportando, né? Essa é a ideia desse notebook: ser leve, ser fino e ser totalmente tranquilo para se carregar numa bolsa ou numa mochila. Nós temos aqui uma tela de 14 polegadas com a tecnologia anti-reflexo, que vai servir muito para você estar usando no seu dia a dia. De repente utiliza ele na rua, num café, ou seja, num restaurante. Então é um notebook que te traz essa tranquilidade. Outra coisa muito importante é as conexões que a Samsung trouxe no Samsung Galaxy Book Go. Nós temos aqui duas conexões USB tipo C, sendo que uma dessas conexões você vai estar sempre utilizando para carregar o notebook. Então, de repente, você usa o notebook sempre na bateria, no carregador, o que eu acho um pouco difícil. Então você vai ter um USB sempre reservado para isso. Eu falo um pouco mais sobre o carregador mais para frente. Nós temos uma USB 2.0, uma trava de segurança, uma entrada de microfone e também fone de ouvido, e também nós temos uma entrada micro SD. Então é isso que a Samsung trouxe de conexões para você que vai adquirir esse notebook. Temos somente uma entrada USB padrão normal tipo A
e os outros duas USB são do tipo C, mas isso você consegue tranquilamente estar usando um hubzinho USB com a conexão USB do tipo C e você vai ter mais conexões no seu notebook. Isso é simples de você estar resolvendo. Outra coisa que eu gostaria de falar é uma das mais importantes, que é as especificações técnicas, e aqui eu preciso trazer para vocês, né, explicar para vocês o que se trata esse notebook. Nós temos um processador Snapdragon 7C, 8 núcleos de 2.5 GHz. Snapdragon, eu imagino que você já deva ter ouvido esse nome em algum lugar. Se você utiliza um celular Android, muito provavelmente o seu celular possui este processador. Sim, galera, o Samsung Galaxy Book Go é um notebook que vem com uma configuração de processador de celular. Então você tem aqui um notebook que basicamente é um tablet num corpo de notebook, um celular no corpo de notebook, e por isso não temos ventoinha e também não temos abertura no corpo do notebook, pois esses processadores são fabricados para ficar dentro de celular, inclusive você tem um espaço muito pequeno ali dentro e por isso ele não necessita de ter, né, uma refrigeração ativa muito sofisticada. Mas aí você pode me perguntar, poxa, um notebook que tem as configurações do celular, será que vale a pena? Bom, galera, você pode perceber que um celular hoje em dia faz tudo. Lê PDF, faz digitação, acessa multimídia, assiste série, roda jogos. Então você tem assim, hoje o celular ele faz basicamente tudo que um usuário convencional faz. Então você tendo essa configuração no notebook, você vai ter basicamente a mesma experiência que você tem no celular, mas óbvio, com uma imersão maior, né, com uma imersão de computador, o que traz para você, né, uma melhor manipulação daquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Então, a proposta aqui é bastante interessante. Temos aqui uma memória RAM de 4 GB, aí eu já acho muito pouco. Hoje você encontra aí celulares, o meu próprio celular possui 8 GB de memória RAM. Hoje eu entendo que 8 GB de memória RAM é o mínimo para você ter no computador, então aqui é um problema. E aí você pode me perguntar, mas será que dá para fazer upgrade? Esse notebook não permite fazer nenhum tipo de upgrade, tudo é soldado diretamente na placa, então tenha em mente que ao comprar esse notebook você não vai ter nenhuma possibilidade de upgrade. Então o que você comprou vai ser até o final. Temos aqui um SSD de 128 GB, o que é pouco. Temos também uma placa de vídeo Qualcomm Adreno. E aí você pode falar, pô, mas essa placa de vídeo roda que jogo? Vai rodar os jogos que você roda no seu celular. Não tem aqueles joguinhos que você roda no seu celular, de repente o Call of Duty, GTA San Andreas de celular, ou seja, esse tipo de jogo ele vai rodar porque ele já roda no celular. E nós temos aqui o Windows 11. Outro ponto muito importante são as conexões e multimídia. Nós temos aqui Wi-Fi padrão, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, alto-falante, como eu já havia falado logo no começo do vídeo. Temos duas aberturas embaixo, são dois alto-falantes de 1.5 watts. Temos microfone e webcam somente HD 720p. Já é o necessário para você fazer aí suas chamadas de vídeo sem problema nenhum. E em relação à bateria, aqui nós temos um dos pontos mais altos desse tipo de notebook que traz processadores de celular. Nós temos aqui uma bateria de 42 mAh, um carregador do tipo C, como eu já havia falado para você. Então, uma dessas conexões aqui vai servir para você carregar o seu notebook, e esse carregador tem 25 watts de potência, e esse notebook possui, pasmem galera, uma duração de bateria que vai entre 12 horas até 18 horas. Então nós temos aqui um notebook com uma duração muito grande. Então se você é uma pessoa que utiliza esse notebook, tá na rua, não tem tempo de carregar, você tá longe das tomadas, cara, esse notebook te permite fazer tudo isso. Então, galera, é um notebook voltado para coisas que você faz no seu celular, que são anotações, que é multimídia, é ver vídeos, é você mexer no PowerPoint, é você mexer no Word, no Google Docs, ou seja, esse é o tipo de uso, é esse padrão de uso que esse notebook vai conseguir te entregar para você estar utilizando no seu dia a dia. Ah, Nicolas, consigo utilizar para usos renderização? Cara, esquece, esse não é o foco desse aparelho. E agora eu gostaria de falar para vocês o que vem na caixa desse notebook. Você vai encontrar o aparelho propriamente dito, o carregador, você tem uma licença do Office, isso é uma licença aí só de teste, então você vai ter aí em torno de 30 dias para você estar utilizando o Office de forma gratuita.
o manual e também o certificado de garantia. Então, galera, esse é o notebook Samsung Book Go, um notebook muito interessante que vem para um perfil específico, que é o usuário do estudo, dos trabalhos básicos, das anotações, do Google Docs, do Word, do Excel, ou seja, para esse tipo de finalidade, pode ter certeza que ele vai te entregar, pois a configuração dele é uma configuração extremamente de entrada. Mais uma vez lembrando, se você tiver interesse em comprar esse Note, os links estão aqui na descrição. Então é isso, um forte abraço e fique com Deus.